E a Starlink, empresa de Elon Musk, recuou e informou que vai cumprir a decisão de bloquear o X no Brasil. Anteriormente, a provedora de internet havia dito que só cumpriria a ordem de Moraes depois de o ministro desbloquear as contas da companhia. A Starlink chegou a entrar com uma ação na Suprema Corte para suspender o bloqueio das contas da empresa no país, mas o relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, negou o pedido. Até então, esta havia sido a primeira vez que uma provedora de internet se recusou a bloquear um sinal, depois de uma ordem judicial e de uma notificação da Anatel. Se a Starlink não tivesse recuado, a Anatel poderia abrir um processo administrativo contra a companhia e puni-la com multas e a cassação da licença para operar no Brasil. Piotr, vamos lembrar aqui que em 2022 o então presidente Jair Bolsonaro foi quem deu o sinal verde para a Starlink operar no Brasil e essa concessão vai até 2027. Agora chama atenção esse recuo, o fato da Starlink ter voltado atrás, porque até então ela disse que iria continuar mantendo o sinal da Rede X para os usuários do seu serviço e agora decide então acatar a decisão do ministro Moraes. O que te parece esse recuo? Parece trabalho de advogado e de bastidor. Isso está muito claro. A empresa está fazendo um gesto baseado no princípio, né, que decisão judicial se cumpre, mas se recorre, se discute. Está dando aqui uma oportunidade de o próprio Supremo agora, olha, vou cumprir a determinação, mas preciso que esse recurso seja julgado, analisado à luz da Constituição brasileira, que é exatamente quem está sendo aviltada diariamente por decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. É esse o questionamento que nós estamos tendo aqui desde 2019, a começar daquele inquérito do fim do mundo, que na verdade é o embrião de tudo isso que nós estamos discutindo desde então. O que parece aqui claramente é a orientação de advogados dizendo, ó, nós temos uma situação que temos um impasse, alguém precisa ceder para avançar. Imaginar que o Supremo, agora, tomado por um espírito de corpo, vá fazê-lo, levando-se em conta, claro, também esse aspecto de que o presidente do Senado, que poderia ter uma atitude até mais altiva, ou mesmo o presidente da Câmara, de dizer, olha, chega dessas arbitrariedades, não dá para conviver num país assim, e com esse estado de negação em que ambos estão, sobretudo o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Então, há um gesto aqui, isso é da negociação, alguém cede liminarmente, inicialmente, para que se volte à negociação. Mas isso não quer dizer que a empresa não vai questionar, aqui no Brasil, em qualquer lugar onde ela puder, a legalidade desses atos que, sim, são frontalmente contra a Constituição. E absurdos, abusivos, né? Aquela coisa de que o que a Starlink tem a ver, as contas da Starlink tem a ver com a situação, por exemplo, do X. Ah, porque é o mesmo dono. Alguém está indo buscar na Ambev o dinheiro que as americanas estão devendo? Esse é o ponto. Nunca houve esse tipo de precedente. Por que o precedente agora? Ou seja, agora você joga, isso é uma estratégia de advogados, me parece muito claro isso. Eu estou jogando aqui, tá bom, cumpra a decisão, mas e aí? Alguém vai julgar? Isso não quer dizer que daqui a pouco também, se ela percebe que nada avança, ela volta a liberar. Mas vamos lá, vamos olhar para o lado positivo da questão. Quando você tem um impasse, alguém precisa começar a ceder, mas ele não está cedendo à luta, não está reconhecendo derrota, ele está cedendo para o debate voltar. Se o Supremo recuperar o mínimo de consciência, o mínimo de constitucionalidade que ele jurou defender, aliás, é função do Supremo, nós poderemos ter, digamos, uma saída para essa situação. Do jeito que está, se o Supremo ficar batendo o pé como criança birrenta, espírito de corpo, aí está jogando o país num buraco, numa vala. Nós estamos vendo investidores do mundo inteiro começar a olhar para isso e olhar para o Brasil como um lugar não interessante para se fazer investimentos. O governo não consegue bancar sem arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos depende de investimento e de crescimento da economia.